Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que funciona pra você. Eu resolvi trazer esse tema porque eu percebi que eu entrava muito em confusão sobre isso e eu nunca aplicava o que realmente funcionava pra mim. Eu olhava alguma coisa e só incluía aquilo na minha rotina, no meu dia a dia, no meu pensamento e pronto. E eu comecei a perceber o quanto isso me prejudicava e comecei a ver e ter essa percepção de que tem coisas que eu tenho que adaptar que funciona pra mim e não do jeito que o pessoal tá falando, sabe? Então pode parecer um pouco confuso esse início, mas calma que eu vou explicar tudo. Vamos lá então? Então, o que acontece é que nós temos muita informação hoje em dia, o tempo todo, temos muitos gatilhos e isso pode nos fazer nos perdermos de nós mesmos. E é tanta coisa, tanta dica, tanta informação de uma vez assim, que eu acho que é muita coisa pra gente lidar. E muitas vezes a gente vê uma dica aqui, outra dica ali, e nós acabamos aplicando sem analisar se aquilo realmente faz sentido pra nós ou não. E tudo que eu trago aqui dá pra se encaixar em várias áreas das nossas vidas, não só em uma. Então vou trazer aqui alguns exemplos, porque eu acho que quando eu trago exemplos fica muito mais amplo e vocês conseguem ter um entendimento mais fácil. Um exemplo que eu posso trazer aqui é de quando eu trabalhava na loja. O que acontecia? Eu posso falar com convicção de uma pessoa que era viciada em comprar cursos. Gente do céu, eu comprava um curso atrás do outro. Por quê? Porque eu sempre achava que eu estava errada, que eu estava fazendo tudo errado. E aí eu sempre comprava um curso aqui, outro ali, para tentar resolver o que eu achava que estava errado. Então era no sentido de vendas, porque eu trabalhava como gerente de vendas e aí eu pensava, se um mês está indo super bem, então tá tudo certo, mas nos meses que caía, eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu tenho que descobrir. E na verdade, hoje analisando, eu vejo que não, porque se um método tá dando certo e tá vendendo bem em alguns meses, os outros são somente consequências, né? Que às vezes pode ter caído a quantidade de estoque, enfim, várias e várias outras coisas. Mas naquela época não, eu tinha a convicção de que era eu que estava errada, eu que estava fazendo algo errado, era o meu método que estava errado e por isso eu começava a ficar louca procurando um curso atrás do outro que iria me ajudar a resolver esse problema, né? E aí, tudo que as pessoas falavam nesse curso, eu aplicava, sem ter a certeza se aquilo funcionava para mim ou não. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. De sempre que você for fazer alguma coisa, que você vê alguma dica, que você vê alguém te dando um conselho, de você analisar e refletir. Isso faz sentido para mim? Isso faz sentido na minha rotina? Isso faz sentido para a pessoa que eu sou? Para a minha personalidade? Porque aí você vai descobrindo que tem coisas que funcionam para o outro que não funcionam para você e tá tudo bem. Hoje eu vejo com clareza que esse era o meu erro, de ficar tentando aplicar algo que funcionava para os outros, mas que para mim não funcionava. E aí eu pensava que o erro era comigo, mas não, era porque não se adaptava para aquilo que eu queria adaptar, sabe? Então, por exemplo, esses cursos às vezes falavam, você tem que mandar mensagens para tantas pessoas todos os dias. Em vez de eu parar e analisar como que são os meus clientes, eles gostam que eu mande mensagem todos os dias? Ou esses clientes são de outra forma, que preferem falar por telefone do que receber mensagens? Sabe, em vez de eu começar a conhecer o que eu já tenho, para aí sim eu ver se faz sentido aplicar aquilo ou não, para ver se aquilo poderia funcionar para mim ou não. Então é nesse sentido.
sempre que você vê alguma dica, sempre que você vê algum conteúdo, seja de emprego, né, de trabalho, de negócios, seja sobre autoconhecimento, de você parar e analisar. Isso serve para mim? Isso funciona para mim? Igual, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, uns dias atrás, um vídeo falando que eu tive que começar a trocar a minha rotina porque eu ficava obedecendo a minha mente e não estava dando certo. Eu trouxe aqui algumas dicas se você passa por isso, o que você poderia fazer também, mas isso foi baseado na minha experiência, né? Então, muitas vezes pode ser que o que funcionou para mim vai funcionar para você, que você vai pensar, nossa, que ideia genial, e aí você começa a aplicar e você fica, nossa, deu muito certo, realmente isso tá aliviando bastante a minha ansiedade. Agora, se você não faz isso e você só começa a aplicar sem saber direito, sem se conhecer, aquilo pode te ajudar ou não. Então, vamos supor que para você não funcione e você comece a aplicar e aquilo pode te causar ainda mais ansiedade do que você já tem. Porque tem pessoas ansiosas que precisam de uma organização, que precisam de passo a passo. E tem outras que, se fizer essa lista que eu tinha comentado no outro vídeo, inclusive esse vídeo chama Pare de Obedecer Sua Mente, tá? Vou deixar aqui pra vocês, quem tiver curiosidade. Agora, tem outras pessoas que, se fizerem listas, a ansiedade vai aumentar ainda mais. Por isso que você tem que se conhecer e ir percebendo o que funciona para você e o que não funciona. Porque se você começar a colocar tudo em prática, tudo que você vê, aquilo vai te enlouquecer, porque vai ser muita coisa e às vezes aquilo não vai se adequar para você, para sua personalidade, para sua vida, para sua rotina, e isso vai te causar coisas ruins, pensamentos ruins, emoções ruins, né, tal como estresse, ansiedade e tudo mais. E como eu disse, isso se aplica em várias áreas das nossas vidas. Então aqui eu trouxe esses exemplos, mas tem outros exemplos também. Então, às vezes no seu relacionamento, você vê alguém falando que para melhorar o relacionamento, ela faz isso, isso, aquilo. E aí você começa a fazer. Não, você tem que começar a olhar para o seu relacionamento e a se questionar o que o meu parceiro gosta, o que minha parceira gosta, o que dá certo pra gente, o que nós gostamos de fazer juntos, o que ele se importa, o que eu me importo num relacionamento, e você começa a trazer isso. Agora, se você começa a trazer algo de fora, sem analisar, sem refletir se aquilo faz sentido para vocês dois ou não, isso pode mais prejudicar vocês do que ajudar. E em outros âmbitos também, né? Então também tem o âmbito familiar, que às vezes você vê alguma mãe falando sobre uma dica para cuidar do filho, para educar. E aí você começa a aplicar, você não está conhecendo o seu filho direito para ver se aquilo vai ser útil ou não. Então é realmente você começar a se questionar. O que meu filho gosta, o que eu gosto de fazer para cuidar dele, como que eu gosto de educar. Enfim, acho que vocês entenderam a ideia e tudo que eu trago aqui, vocês podem perceber que é a gente ir saindo do automático, de nós começarmos a olharmos para nós e começarmos a nos conhecer e conhecer a nossa vida, a nossa rotina e tudo ao redor, né? Então, de você conhecer o seu parceiro, de você conhecer os seus filhos, de você se conhecer, o que você gosta de fazer, o que você não gosta. Isso tudo vai nos abrir a mente, vai nos abrir o olhar e nós vamos ter essas percepções para sairmos da vida automática. Por quê? Porque quando nós analisamos como que eu estava, vocês vão ter essa percepção de que eu estava vivendo no automático. Em vez de eu parar e analisar, tá, calma, por que as vendas caíram? O que aconteceu? Como que é os meus clientes? Como que eles gostam de ser atendidos? Do que eles não gostam? E aí sim, eu ia fazendo essa análise e aí eu chegaria em uma conclusão que faria sentido para mim e para a empresa, né? E a partir daí, eu não precisaria comprar 1000 cursos para
descobrir algo errado. E vocês percebem que quando eu pensava tem algo errado, é porque eu não confiava em mim mesma, que eu me sentia insegura com os meus métodos, que eu me sentia insegura com o que eu estava aplicando. Então comece a analisar isso em você também. Às vezes, se você quer colocar alguma dica em prática no seu relacionamento, na sua vida familiar, na sua rotina, será que não é porque você também está se sentindo insegura com você mesmo? Que você não acredita muito nos seus métodos, não acredita muito no que você quer aplicar? Porque, se for o caso, é legal você começar a mudar isso, para você começar a se sentir mais capaz, mais segura, de você se conhecer mais, para você conseguir aplicar o que você quer mais do seu jeito, de uma forma que funcione para você. Mas para isso, para aumentarmos a nossa segurança com a gente mesma, a nossa capacidade, é o que eu falo para vocês em vários vídeos, que é a questão do nosso amor próprio. E como que nós podemos aumentar o nosso amor próprio? É uma busca constante. Você pode fazer isso buscando autoconhecimento através de vídeos, né, em várias plataformas, ou você pode começar a fazer de outra forma. Às vezes lendo os livros e refletindo sobre o que está falando no livro e analisar em você como que você é, ou às vezes também você escrevendo, sempre que você tiver alguma insegurança, de você parar e olhar para isso, de olha, eu percebi que eu estou buscando métodos, que eu estou procurando dicas para melhorar o meu relacionamento. Por que eu estou tão insegura com isso? Onde que eu estou insegura? Em qual situação? Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso me sentir mais segura, mais capaz? E você fazendo essas perguntas, escrevendo sobre isso, você vai se conhecendo mais. Ou seja, essa busca do amor próprio, para você adquirir tudo isso, é constante e é algo que você vai se aprofundando em você mesma. E quanto mais você vai se aprofundando, fazendo algumas dessas coisas que eu falei, mais você vai se conhecer, mais você vai ter esse amor próprio que você está tanto buscando, que você tanto precisa. E às vezes nem a questão de tô buscando porque eu quero aumentar. Às vezes não é uma questão de só querer, é uma questão de necessidade, porque o amor próprio abrange várias áreas da nossa vida, né? Se vocês assistirem vários outros vídeos que eu fiz aqui, vocês podem ver que uma coisa que eu fui superando aqui, outra ali, foi porque eu também fui fortalecendo o meu amor próprio. E claro, eu sempre enfatizo de primeiro nós buscarmos a Deus, né? Porque em primeiro lugar amarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo mandamento fala amar o próximo como a ti mesmo. Mas antes do próximo vem a gente. Ou seja, como que nós vamos amar o outro se nós não estamos amando nem nós mesmos em segundo lugar, depois de Deus, né? Então é super importante nós nos fortalecermos nesse requisito, porque dessa forma nós vamos ter essa visão de que nem tudo funciona pra gente, tá tudo bem, e ir adequando o que funciona pra você do seu jeito, na sua vida, na sua rotina, enfim, como eu já disse. E gente, ter essa consciência, ter esse entendimento é incrível, porque você para de ficar tanto na sua mente, a sua cabeça vai ficar bem mais aliviada, pelo menos foi assim comigo, porque você não vai ficar com tanta informação na mente. Então, todas as informações que você for tendo e você começa a refletir, isso faz sentido para mim? Isso eu consigo aplicar? Isso funciona para a vida que eu tenho, para a pessoa que eu sou? Isso vai começar a te libertar, que você vai parar até de se comparar, sabe? Até isso é algo legal pra gente falar, porque muitas vezes nós fazemos isso de já começar a aplicar sem raciocinar se aquilo funciona pra gente ou não, porque nós ficamos nos comparando, porque nós vemos a vida de outra pessoa, principalmente hoje nas redes sociais, que nós vemos a vida de quem a gente quer praticamente, e a gente fica julgando, né? Nossa, essa pessoa é perfeita, ela consegue fazer isso, aquilo, e aí você tenta fazer e você não consegue.
Até lembrei de um exemplo aqui, que eu gostava muito de assistir vlogs, sabe? De outras meninas, mostrando elas cuidando da casa, mostrando o dia a dia. Eu amava e eu era super viciada, só que eu fui percebendo o quanto isso estava me fazendo mal, porque eu me comparava demais. Então, por exemplo, às vezes eu assistia alguma menina que ela fazia marmita para a semana inteira, e eu queria fazer isso, e eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer. Só que como minha rotina era muito corrida, eu não conseguia. E até hoje, mesmo que a minha rotina tá um pouco mais tranquila, eu não consigo, porque não funciona pra mim. Só que antes eu ficava me cobrando muito de eu tenho que fazer, e aí eu não conseguia fazer, e eu ficava frustrada comigo mesma de por que eu não consigo, por que pra mim não dá certo e etc. E vocês veem que às vezes nós colocamos coisas na nossa cabeça, a gente nos coloca em insegurança, nós desacreditamos de nós mesmos porque a gente está nos comparando. Então nós acabamos fazendo isso e isso vai nos fazendo só mal, porque o que acontece é que a gente vai começando a ter esses pensamentos, vai se enraizando e depois esses pensamentos vão para outras áreas da nossa vida. E aí depois a gente não sabe por que a gente é tão inseguro, por que nós não acreditamos em nós mesmos. E vocês veem que essas pequenas comparações, fazendo todos os dias, vai nos corroendo, né? Vai nos exaurindo. E aí, olha só, muitas vezes isso vem por conta dessas comparações. E quando eu percebi que, não, espera, o que funciona pra mim? Não funciona esse negócio de marmita que não tá dando certo, mas o que funciona? E aí eu comecei a adaptar o que funcionava para mim. E aí sim, eu me libertei e fui parando de ter esses pensamentos. Então comece a perceber em você de o que você está comparando, o que você quer fazer porque você viu outra pessoa fazendo, mas que você não consegue porque para você não funciona. E muitas vezes é isso, não é porque você realmente não consegue. Às vezes você não consegue porque sua rotina é corrida, porque você tem filhos, porque sua realidade é outra. E tudo bem, então desse jeito, igualzinho a pessoa faz, não dá certo pra você e tudo bem. Como que você pode adaptar pra você, do seu jeito? E isso você percebendo, aplicando, é como eu disse, vai te libertando e você começa a parar de se comparar nesses pequenos detalhes que, querendo ou não, esses pequenos detalhes, esses pensamentinhos aqui e outros ali, vai chegar uma hora que vai te influenciar em várias outras questões. E até sobre comparação, nós temos que tomar muito cuidado, porque é injusto você comparar a sua realidade com outra pessoa, porque a outra pessoa teve outra convivência, teve outra realidade, teve outros pais, teve outras motivações, e quando a gente compara a vida dela com a nossa, nós estamos comparando o palco dela com os nossos bastidores, então não é justo com a gente. Por isso que nós temos que quebrar ao máximo essas comparações, de não deixar entrar, e muitas vezes nós queremos até nos obrigar a algumas coisas, sendo que às vezes a gente nem gosta daquilo, né? Às vezes a gente quer nos obrigar a gostar de algo porque a gente viu que a outra pessoa fazia aquilo e a gente quer fazer também, ou ao contrário, né? Que a gente gosta e aí às vezes a pessoa fala que não gosta daquilo e aí você fica, nossa, eu não posso gostar também. Não, calma. Traga para sua realidade o que você gosta, o que você não gosta, o que funciona para você, o que não funciona, que isso vai te trazer as coisas de um outro ângulo, né? Para você ver as coisas por um outro ângulo mesmo. Até nisso eu lembrei de um exemplo, que às vezes você não gosta de cozinhar, mas você vê sempre uma blogueira cozinhando e aí você fica, nossa, que legal, parece que é gostoso, né? O jeito que a pessoa mostra, parece que é super legal, mas aí você vai aplicar e você não gosta. E aí você fica, nossa, o que tem de errado comigo? O que tá acontecendo? Não tem nada de errado, é só porque você não gosta. Você não gosta de fazer aquilo, mas talvez você goste de outra coisa que aquela pessoa também não gosta e tá tudo bem. Nós temos que trazer mais isso para nós, porque cada um tem a sua singularidade, cada um tem a sua autenticidade e nós não podemos nos obrigar a fazer algo só porque alguém está fazendo ou parar de fazer algo só porque aquela pessoa não gosta
ou porque aquela pessoa falou que fez tal coisa e deu certo pra ela e você tem que fazer também. Não, nós temos que começar a quebrar isso e sair do automático e ver o que funciona pra gente, o que não funciona, enfim, tudo isso que eu já comentei. Até porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos respeitando, nós estamos nos colocando em primeiro lugar. De que legal que para aquela pessoa dá certo, mas para mim não dá e tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem. E eu me amo a si mesmo, eu me aceito a si mesmo, eu tenho os meus defeitos, tenho as minhas qualidades e é isso, vamos seguir em frente. Então, da gente sempre trazer isso para nós, para não nos deixarmos influenciar por tudo. Até nesse requisito de influenciar, às vezes a gente vê uma pessoa usando tal coisa, né? Às vezes algum hidratante, às vezes algum creme, algum protetor, alguma base, que a gente não gostou, que a gente não gosta daquela marca, mas de tanta pessoa falar que é bom, você vai lá e compra. E depois você se arrepende porque você vê que não gostava mesmo. E tá tudo bem, a gente não pode nos obrigar a fazer algo e deixar a gente nos influenciar só porque tal pessoa tá falando. E se nós temos essa consciência, nós começamos a ser mais a gente mesma, a termos a nossa própria individualidade sem deixar que qualquer um nos tire do eixo, que qualquer um nos tire de quem realmente nós somos. E isso também tem muito a ver com a nossa personalidade, de nós compararmos. Às vezes você quer fazer alguma coisa e aí você fica, eu tenho que fazer igual tal pessoa, que ela faz muito bem, ela fala muito bem e tudo. Mas você acaba se esquecendo de você, que você não precisa ser igual ao outro. Cada um tem a sua singularidade, como eu disse. Tem a sua autenticidade e tudo mais. E de você não ficar se comparando, de querer ser igual ao outro, mas de ser só você, porque com o seu jeitinho você vai conquistar muitas pessoas também, com a sua personalidade, com o seu caráter. Você não precisa entrar em um padrão para ser aceita. Isso é algo que nós temos que trabalhar dentro de nós. Então vamos supor que você queira fazer mais vídeos, mais stories para chamar atenção para o seu produto, para o que você vende. Mas aí você fica se comparando de, mas fulana de tal fala tão bem, ela fala mais alto, ela tem uma boa dicção e eu não. Ok, tá tudo bem, aquele é o jeito dela, você não precisa ser igual a ela, até por isso que Deus fez as pessoas diferentes. E você vai começar a trazer a sua essência, a sua personalidade. Não importa o que os outros vão achar, você é daquele jeito e você se ama e se valoriza assim. E se ainda não se ama e se valoriza assim, então comece a se amar e se valorizar do jeito que você é, aceitar como você é. E aí você começa a trazer a sua essência, a trazer o seu jeito, o seu falar, o seu jeito de comunicar, de gesticular, enfim. E nós temos que ter na mente que sempre vai ter pessoas que vão gostar do jeito que nós somos e sempre vai ter pessoas que não vão gostar do jeito que nós somos. E pelo mesmo motivo, e tá tudo bem. É como eles dizem, nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós para agradar? Então assim, não se compare de eu preciso ser igual a tal pessoa, senão ninguém vai gostar de mim. Eu preciso falar igual a tal pessoa. O meu jeito é muito estranho, o jeito que eu falo eu não gosto. Meu nariz isso. Não. Enfim, pare com isso agora e comece a focar nas suas qualidades. Tudo bem, eu não gosto disso em mim, mas eu gosto disso outro em mim, né? Eu gosto dessa outra qualidade em mim. E você começa a reforçar, pare de olhar só os seus defeitos. Então, é como eu falei, né? É esse caso de que funciona e que não funciona, vale para muitas coisas, em várias áreas. Então, reflita para você o que você tá focando, no que você tá se comparando, o que você está fazendo que você já começa a aplicar sem analisar se aquilo funciona para você ou não e saia desse automático. Tenho certeza que você vai começar a ter insights, vai começar a ter mais intuição, a ter mais criatividade de você colocar em pauta o que você tem, o que você é, o seu jeito
em vez de ficar querendo aplicar e acreditar só no que os outros estão falando, sem trazer isso para você, sem trazer isso de uma forma que vai funcionar para você. Combinado? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que ajude de alguma forma. Comente aí o que você achou, se você fazia isso ou se você já refletia antes de aplicar. E deixe o seu gostei para me ajudar com esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações e compartilhe com alguém que você vê que tá precisando sair desse automático. Enfim, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.